Olá pessoal, hoje nós iremos ver mais alguns conceitos sobre a física, né? E tratando de uma parte importante que é a parte de eletricidade. Tá? Vamos ver a primeira parte de eletrização. Então nós sabemos hoje em dia que a eletricidade é extremamente importante, né, para a física, principalmente porque o trabalho de materiais elétricos e também a possibilidade de você utilizar, né, conceitos da física na sua vida profissional também, né? Bom, a eletricidade, né, o estudo da eletricidade é importante para a física porque ela veio a partir da observação da natureza, né? A própria palavra eletricidade, né, vem do electron, né, do grego, né, que significa âmbar. Mas por que âmbar, né? Porque o âmbar é uma resina vegetal, né, que antigamente quando você atritava ela com a pele de animal, né, ela traía pedaços de palha e até mesmo assim se você atritar qualquer material perto dos pelos, se você vê o pelo eriçado, é exatamente devido à eletrização. Só que não se sabia, não tinha conhecimento científico, né, de como é que isso acontecia, né, por que que acontecia. O estudo da eletricidade veio mais tarde, né, com o advento já da física e da química mais moderna, né? Nós sabemos hoje que os átomos que constituem os corpos, né, os corpos possuem átomos, essa matéria ela tem átomos, e os átomos utilizam um modelo que basicamente formado por prótons, nêutrons e elétrons. Se nós pudéssemos observar os constituintes da matéria, né, nós podemos identificar três fundamentais, né, que são o próton, que tem carga positiva, o nêutron, que não tem carga, e o elétron, que tem carga negativa. Então, essas cargas foram atribuídas arbitrariamente, né? O elétron tem negativo porque achava-se mais simples fazer isso, né? O positivo, né, fica fixo, enquanto o negativo ele se desloca. Então o elétron ele fica na superfície das coisas, né? Antigamente não se sabia por que isso acontecia, mas hoje nós sabemos já que essa constituição é mais conhecida, né? Vamos ver as suas propriedades agora, né? O Rutherford, o modelo atômico mais simples, planetário, né? Eles imaginavam o átomo como se fosse um planeta ao redor do Sol, do mesmo jeito que a Terra gira, né? Hoje nós sabemos que não é bem assim, né? Mas esse modelo, mesmo simplificado, mesmo não correspondendo completamente à realidade, né, ele serve para você ter uma ideia de como é que a matéria funciona, né? A gente representa muitas vezes assim através de bolinhas, né? Próton, uma bolinha positiva, o nêutron sem carga e o elétron negativo. Na realidade não é bem assim, né? Na realidade nós sabemos que o próton, o nêutron e o elétron são regiões onde a energia está concentrada e está com propriedades físicas, né, que mantém ela com algumas propriedades quânticas, né? Então a física quântica consegue explicar melhor os fenômenos nesse nível, só que para o nível intermediário, esse modelo, ainda que simples, ele serve, né? Ele serve para se ter uma ideia, já que o estudo quântico de fenômenos macroscópicos é muito complexo, né? Então nós sabemos hoje que esses corpos eletrizados, os elétrons estão sempre ao redor do átomo, né? Hoje nós sabemos que é uma nuvem, não é uma órbita como o planeta gira em torno do Sol. Ele distribui-se numa região chamada eletrosfera, enquanto que os prótons e os nêutrons estão no núcleo, né? E possuem carga elétrica, né? Essas propriedades, né, levaram à ideia de que os componentes do átomo eles possuem, né, uma carga básica, elementar, né? Então, sempre que na ciência, quando a gente procura entender uma coisa complexa, a gente interpreta como formada de várias coisas simples, tá? Então, na física quântica, por exemplo, que é extremamente complexa, você considera o quantum como a menor parte daquela energia que vai ser estudada pela física quântica. Na física clássica, né, na eletricidade, a gente considera que todo fenômeno elétrico depende de uma carga elementar, uma carga mínima. Essa carga é a carga elementar que a gente representa por E, que é a carga do elétron, né?
e ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse coulomb, C maiúsculo, é uma unidade de carga no sistema internacional. Tá? Então, historicamente, se estudava os fenômenos eletrostáticos, né? E media-se a força, e essa força era proporcional a uma unidade. Né? Do mesmo jeito que você mede uma distância, né? 100 quilômetros, cada quilômetro é 1000 metros. O que é metro? Então você tem que usar um padrão. Né? Antes do metro havia também a jarda, a braça e etc. Né? Mas ele tem que considerar um padrão. E o padrão aqui é o coulomb. Né? A carga do elétron, observa que é muito pequena. 10 a menos 19 coulombs. Só que a matéria é feita de muitos átomos. Né? Essa quantidade enorme de átomos, ela faz com que você possa, né, agrupar em um átomo, né? Aqui nós temos uma representação do átomo, um átomo neutro, um átomo comum, neutralizado, é aquele que possui o mesmo número de prótons e número de elétrons. A carga do próton também é a mesma carga do elétron. Já o nêutron, né, naquela época inicial da física não se sabia de que era feito, hoje nós sabemos que na realidade o nêutron é um próton e o elétron em consonância, né? Quer dizer, se eu juntar a massa do próton e do elétron, dá a massa do nêutron, mais ou menos, né? Tem mais uma quantidade de energia de ligação. Mas esse átomo neutro tem essa propriedade. Ao estudarmos os átomos eletrizados, né, o número de elétrons é que vai variar e que faz identificar os corpos como eletrizados positivamente ou negativamente. Então, se você tiver um corpo neutro, o número de prótons será igual ao número de elétrons. Tá? Agora, se esse corpo for um corpo negativo, né? Eu tenho uma esfera aqui que ela está carregada, carga negativa. Então, nós dizemos que o número de prótons é menor do que o número de elétrons, ou seja, tem mais elétrons do que prótons. Isso porque foi fornecido elétrons. Se você fornecer elétrons a um corpo neutro, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons, então essa diferença de carga é o que nós chamamos da carga daquele corpo, né? Mas na realidade não é a carga do corpo, é o excesso que está ali. Então um corpo eletrizado negativamente apresenta excesso de elétrons. Um corpo que apresenta na sua superfície a carga positiva, né? Quer dizer que ele tem mais prótons do que elétrons, foi retirado elétrons. Houve a retirada de elétrons, então um corpo eletrizado positivamente apresenta falta de elétrons. Tá? Então, quando a gente vê macroscopicamente isso, significa que lá no elétron, lá dentro, houve uma alteração, né? Você pode fazer isso por várias maneiras. Nós vamos ver as formas em que você faz essa retirada ou adicionar ou retirar elétrons da superfície ou do interior de um corpo e capaz de fazer com que ele mude a sua carga total, né? Mas a carga dele inicialmente era neutra, né? Então nós chamamos isso de quantização da carga elétrica, ou seja, vamos quantificar a carga elétrica. Antigamente sabia-se qualitativamente e depois o quantitativo, né? A gente pode fornecer e retirar a carga elétrica. Essa quantidade de carga que nós vamos colocar num corpo ou retirar, ela é quantificada em um determinado número de cargas elementares. A gente representa através dessa fórmula aqui. Esse Q grande aqui é a quantidade de carga, ou positiva ou negativa, né? Mais ou menos. N, que é o número de cargas, e E, que é a carga elementar. Então, qual é a carga desse corpo? É 10 vezes E. O E é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É a carga elementar. Então, se ele tiver 10 elétrons a mais, vai ser 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Se ele tiver 1000 cargas elétricas negativas a mais, então vai ser menos, né, 1000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa quantidade, esse Q, é a quantidade, a carga total. Né? O E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se você quiser calcular a quantidade de carga que tem um corpo, né, digamos que eu acho que um corpo tem uma carga igual a 1 milhão de coulombs. Então, esse Q grande é 1 milhão. Se for positiva, é o mais. Se for negativo, se for elétrons, negativo. Então, N é o número de cargas que foram trocadas e é a carga elementar. Tá? A carga Q será positiva se o corpo apresentar falta de elétrons e negativa se o corpo apresentar excesso de elétrons. Por quê? Porque a carga do elétron é considerada negativa, como padrão.
Tá? E existe um princípio, né, da eletricidade que nós chamamos de princípio da atração e da repulsão, que já é conhecido por quase todos desde a da escola primária, né, que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Então, se eu tiver duas cargas positivas, né, haverá uma repulsão dessas duas cargas positivas. Se eu tiver duas cargas negativas, haverá uma repulsão das duas cargas negativas. E se eu tiver uma positiva e uma negativa, haverá atração. Então esse é o princípio, né? Você vai dizer, por que isso acontece, né? Nós, na realidade, não sabemos, né? Mas sabemos que é uma propriedade da natureza dos corpos, né? Das cargas elétricas. A física quântica estuda isso com mais proximidade, né? Por que eu falo sempre física quântica? Porque a física quântica é essa teoria que nós estamos explicando aqui, elementar, que é da eletricidade, aprimorada, né? Pela física moderna. Então a física clássica, essa que nós estamos estudando agora, ela vigorou até o século XIX, né? Os átomos são bolinhas, o elétron é uma bolinha. Isso aí é uma aproximação, né? A mesma coisa você dizer que se alguém de longe olhasse o sistema solar e dissesse a Terra é uma bolinha, né? Ele não sabe das propriedades de interação entre os diversos planetas, né? Como Júpiter atrai os outros planetas, tem os meteoros, e tem detalhes, né? Nessa época não se sabia esses detalhes, não se conhecia. Hoje nós sabemos que os elétrons, eles têm propriedades, né? Que muitas vezes são completamente fora do normal, né? É o caso que nós, depois da teoria da eletricidade, a gente descobriu a eletrônica, que justamente mostra essas propriedades da matéria, que são diferentes dessa daí de só atrair, repelir bolinha. Não. Na eletrônica você tem propriedades completamente diferentes, como você fazer, por exemplo, um corpo que não conduz com a eletricidade, passa a conduzir, né? Então essas propriedades são propriedades modernas. Nós estamos estudando agora propriedades básicas, que é da eletricidade. São os princípios da eletrostática, onde as cargas estão paradas. Tá? Então, existe o princípio da conservação das cargas elétricas, o princípio da natureza. Né? Do mesmo jeito que você tem o princípio da conservação da energia, né? A energia total ela é transformada, mas no total permanece constante. A mesma coisa, em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é sempre constante. Ou seja, se você tiver um sistema antes, uma carga QA, QB e QC, né, como mostrado aqui, você vai, depois de transformações, um corpo pode transferir carga para o outro, mas no sistema fechado, a quantidade de carga total é a mesma, não há mudança. Então, qualquer sistema fechado, né, não há troca de cargas com o exterior. Ou seja, se você mexer com o total de carga, vai permanecer constante. Então, a carga QA, QB, QC é igual a Q''A mais Q''B mais Q''C e assim por diante. Quer dizer, antes e depois há uma conservação da quantidade de carga elétrica. Tá? Existem alguns processos de eletrização. Como é que a gente eletriza? Como é que a gente produz a carga elétrica? Uma das formas é a eletrização por atrito. Né? Nós podemos atritar um corpo com o outro e fazer uma troca de elétrons. Né? Como é que é feito isso? Lembre-se que a carga inicial e final, né, tem que ser a mesma. Então, se eu pegar, por exemplo, um pedaço de vidro neutro, né, e atritar contra uma cedra também neutra, né, eu posso provocar isso que é, quando eu atritar uma com a outra, é um tipo de eletrização por atrito. Antes estavam separados, depois de atritar, alguns corpos puxam elétrons para si e outros perdem elétrons. Então, aí, o que aconteceu aí? Aconteceu que o vidro, né, forneceu elétrons para a seda. Então, a seda ficou com carga negativa, enquanto que o outro, para compensar, ficou com carga positiva. Então, quando passou um elétron, passou uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se passou 1000, vai ser 1000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, quem recebe o elétron fica negativo, com carga menos Q. E quem doa fica com carga mais Q. Tá? Nesses processos, né, tem corpos que têm tendência a doar elétrons ou receber elétrons.
Aí um processo de eletrização. Acompanhe uma lista que indica a tendência relativa de materiais de ceder ou receber elétrons durante um processo, recebe o nome de série triboelétrica. A série triboelétrica é esse conjunto de materiais que você dispõe, né? Que eles estão colocados numa lista que vai lá de cima, positivo, para baixo, negativo. Então, por exemplo, ao atritar madeira com lã, então, onde é que nessa lista, onde é que está a madeira? A madeira está aqui embaixo e a lã está lá em cima, né? Então, a lã está mais do lado positivo e a madeira está mais do lado negativo. Então, o que acontece? Nessa escala, a lã vai ficar positiva, né? Então, ela cede elétrons e a madeira fica negativa, porque recebe elétrons. Aí você vai dizer, mas como é que eu vou saber essa lista, né? Você não vai saber, você vai experimentar, né? Então, no passado, você pegava várias superfícies e fazia uma lista, né? Então, aqui ó, tem pele humana seca, couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, lã, chumbo, pele de gato, seda, papel. São coisas bem simples, né? Mas que servem para você saber, para você determinar quem é que vai receber a carga negativa em materiais comuns do uso do dia a dia. Então, no início, no estudo da eletricidade, usou-se essa série triboelétrica. É uma série de materiais, né, colocados em uma ordem, né, organizada, de maneira que os que estão lá em cima têm uma maior tendência a ceder elétrons e os que estão embaixo uma maior tendência a receber elétrons. Então, se eu juntar, por exemplo, pele de gato, tá aqui, ó, lá em cima, com isopor, pele de gato está lá em cima, isopor está aqui, a pele de gato vai ficar positiva e o isopor vai ficar negativo. Agora, se eu pegar um pouco de silicone, né, e juntar, atritar silicone com algodão, e agora? Como é que o silicone está lá embaixo e o algodão está lá em cima? O algodão vai ficar positivo e o silicone vai ficar negativo. Então, antes de fazer, você já sabe quem é que vai ficar positivo e negativo. É uma série qualitativa, não se usa essa tabela para fazer coisas quantitativas, mas qualitativa. E foi importante no estudo da eletricidade, né? Existe também a eletrização por contato, né? Então você coloca, tem dois corpos, né? Um está neutro, esse A aqui está neutro, e o outro B está negativo, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então eu tenho o corpo A e o corpo B. O corpo A está neutro e o corpo B está com a carga menos Q, né? Então, se eu pegar e tocar um no outro, né, o que vai acontecer? A tendência é equilibrar essas cargas. Então, o B que estava com excesso de carga negativa vai fornecer para o A uma quantidade, né, que vai distribuir igualmente entre os dois. São corpos de mesmas dimensões, mesmas propriedades. Então vai ficar o A com a metade da carga inicial de B e o B vai reduzir a metade. Ou seja, o B descarregou, né, por eletrização por contato. Então, como é que se explica uma eletrização por contato? Um corpo que já está neutro tem carga positiva e negativa, mas ele tem carga positiva também, né? Ele não tem carga zero, é zero total. Mas o corpo B, que fornece a carga negativa, os elétrons, né, vão migrar de B para A. Então, como os elétrons são negativos, eles vão migrar de B para A. Tá? A gente pode também fazer um processo de eletrização por indução. A indução eletrostática consiste na separação das cargas elétricas em um condutor quando ocorre apenas a aproximação. Então, vai ser uma indução. O corpo que sofre a indução é chamado induzido e o corpo eletrizado que provoca é chamado indutor. Então, nesse caso, a gente vai juntar dois corpos, mas não vai tocar, é apenas por indução. Observe que esse induzido é o A e o indutor negativamente eletrizado é o B, né? Então, o B está com carga negativa e o A está neutro. Mas basta se aproximar que, ao chegar perto somente, né, o A ele é neutro, mas ele não tem carga zero, não. Ele tem carga positiva e negativa. Então, a parte positiva dele vai puxar, né, a parte negativa do B.
e a parte negativa do A vai ficar do outro lado, né? Então há um efeito, né, de eletrização de um sobre o outro. Observe que o induzido continua neutro, mas ele apenas sofreu indução eletrostática, quer dizer, um lado dele ficou com carga positiva e o outro lado com carga negativa. Esse tipo de processo de eletrização é chamado eletrização por indução. Tá? A eletrização por indução a gente pode também observar assim, eu tenho aqui o corpo A e o corpo B, vamos observar. Quando, primeiro nós vamos aproximar o indutor do induzido. Então, o indutor, que é o B, né, vai se aproximar, quando ele chegou perto, ele puxou cargas elétricas do A. Né? Então, essa foi a primeira coisa. Depois a gente vai ligar o induzido à terra. Né? Olha aí, ó. Ligamos um fio à terra. O que acontece quando você liga à terra? A parte negativa, né, do induzido A, né, foi jogado para a terra. Então, você tirou uma parte daquela carga, ele distribuiu de uma maneira diferente. O A estava totalmente distribuído neutro, mas aí quando o B chegou, o que aconteceu? Ficou o positivo de um lado e o negativo do outro. Então você descarregou o negativo do A e ele ficou positivo. Depois você vai desfazer a ligação da terra, tirou da terra, e o que acontece? Você afasta o indutor. Ao afastar do indutor, no final das contas, o que aconteceu? O A, que era neutro, ficou positivo. Olha, como é que aconteceu isso? O B ficou do mesmo jeito, ele não encostou no outro. Ele apenas aproximou. Então, quando ele se aproxima, né, ele faz isso. Ele faz, se você aproveitar esse ponto em que ele se aproximou e retirar as negativas, o A vai ficar positivo. Esse é o fenômeno da eletrização por indução. Tá? Existem aparelhos capazes de medir isso. Eles são chamados de eletroscópios, né, uma maneira indireta. São dispositivos que se destinam a detectar a presença de cargas elétricas em um corpo. E os dois principais são o pêndulo elétrico, né, o pêndulo eletrostático. Né? Ele é feito de um suporte, uma haste, né, um fio isolante, pode ser um cordão, uma coisa que não pode ser metálico, né, e uma esfera condutora, geralmente um metal. Né? Então, quando você aproxima um corpo eletrizado de um pêndulo eletrostático, ele se mexe. E pode ser também um eletroscópio, né? Esse é chamado eletroscópio de folha. Em cima do eletroscópio de folha, nós temos uma esfera condutora, uma rolha, que serve de isolante, e uma haste metálica. Então, a haste metálica ela conduz eletricidade. Embaixo tem lâminas, que pode ser de metal, né, ouro, alumínio, e um recipiente de vidro para evitar que o vento mexa com essas folhas. Então, se você tocar uma carga elétrica em cima, aqui, nessa bola, nessa esfera condutora, em cima, o que vai acontecer? A carga elétrica vai para as folhas, as lâminas de ouro ou de alumínio, e elas vão ter a mesma carga e se separam, aí mostrando que elas estão assim juntas, daí quando elas passam a ter a mesma carga, né? Quando tem a mesma carga, se afastam. Então essas folhas aqui embaixo, elas se afastam nesse instrumento. Então pelo afastamento delas, dá para saber se é muita carga ou pouca carga. Tá? São os eletroscópios. Um pêndulo eletrostático, né, como esse aqui, ao se aproximar um corpo, vai ser atraído por ele. Né? Então o corpo é eletrizado. Quando tocar no pêndulo, vai distribuir a carga com ele. E vai passar a ter a mesma carga. Aí começa a se repelir. Então, quando você pega um corpo carregado e aproxima de um pêndulo com uma esfera metálica, o que acontece? Inicialmente a esfera metálica é atraída, né, para que haja um equilíbrio. Então, depois que toca, né, passa a ter a carga distribuída uniformemente e com o mesmo sinal. Então, repele-se. Né? Depois ela se afasta. E um eletroscópio de folha funciona assim, ó, quando você chega com uma carga eletrizada perto da esfera metálica, ela passa a ter carga elétrica, né? E quando tem carga elétrica, ela distribui pelo metal para a folha, e a folha se afasta. Né? Vamos ver novamente, ó, afastou, olha a folha embaixo, se afasta também. Então o que ocorre é que no eletroscópio você pode detectar a presença de cargas elétricas, até mesmo assim na sua mão, né? Se você atritar com um outro material, você pega uma caneta, por exemplo, e atrita aqui, ó.
será que meu dedo ficou com carga elétrica? Eu posso aproximar ele de um eletroscópio, aí se a folha se afastar, indica que há cargas elétricas. Okay? Para medir isso, como eles viram que no eletroscópio se afastava, né? Eles indutaram, deve existir uma força, essa força é a força elétrica. E criou-se uma lei, né, para isso, que é a lei de Coulomb. Né? Em 1785, o físico francês Charles Coulomb, usando a balança de torção, determinou a relação. Balança de torção é aquela que você pode medir a torção causada pela eletricidade. Né? Tem vários tipos de balança de torção, tem a mecânica e tem essa da eletricidade, que você pode medir a força pela carga, da quantidade de carga que entra aqui, ela dá uma torção e você consegue medir essa força. Então quem fez isso foi o Coulomb, né? Lá pelo 1785, né? Então o Coulomb conseguiu medir pela primeira vez, por isso que essa lei é chamada Lei de Coulomb, em homenagem a ele. Mas que relação ele fez? Bom, a força elétrica de Coulomb, ele imaginou o seguinte: você botava um equipamento e de forma que quando você colocasse uma carga elétrica ali, que você podia até medir o quanto ela foi carregada, né? Aí o que acontecia? Haveria uma atração ou uma repulsão de um determinado material e ela torcia, e lá em cima ela marcava um determinado valor. Eu podia saber que força é essa de maneira indireta. Então é possível você determinar a intensidade da força de forma indireta através da balança de torção pela lei de Coulomb. E o Coulomb chegou a uma conclusão, né? Que conclusão é essa? Ele chegou à conclusão que a intensidade da força de interação elétrica entre duas cargas elétricas pontuais, né, quer dizer, a mínima possível ali, postas em presença uma da outra, é diretamente proporcional ao produto das quantidades de carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Opa! Então, foi uma pesquisa de anos e anos, né? Então, a primeira relação que ele achou foi que a força era proporcional às duas cargas, né? A proporcional a Q1 e a Q2, ao produto das duas. Que se aumentar uma, aumenta a força. Se aumentar a outra, aumenta a força também. Então, a força depende das duas cargas. Essa é a primeira relação qualitativa. Segunda relação qualitativa que ele observou: a força é proporcional à distância. Então, quanto mais perto, né, mais forte a força, mais torcia. Se longe, aí a força elétrica diminui com a distância. Então faz uma força de torção menor. Então, outra relação que é qualitativa, F é 1 sobre D2, é proporcional ao quadrado. Inversamente proporcional ao quadrado. 1 sobre D2. Usando essas duas relações, ele fez uma relação matemática. Então a gente pega primeiro o conceito qualitativo para depois fazer o quantitativo. O quantitativo é esse aqui. Então a força é uma constante vezes Q1, vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, quer dizer, sem o sinal, né, quando a gente fala do módulo, todo positivo. É diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então essa equação aqui é a equação de Coulomb, e ela mostra o quanto de força pode haver entre corpos eletrizados, dependendo da quantidade de carga que tem cada um, né? Então, depende da quantidade de carga de um, da carga do outro e da distância, através dessa relação matemática que é mostrada aí. Então, esse K, que é uma constante, né? É uma constante eletrostática, né? Essa constante no vácuo, né? Que a gente chama de K0, né? Vácuo, sem ar, vale 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Ou seja, no sistema internacional, essa constante, né, para simplificar, vale 9 vezes 10 a nona. Tá? E é possível, então, você determinar a força entre cargas elétricas usando a lei de Coulomb. Tá? E a característica da lei de Coulomb é uma força entre duas cargas pontuais, Q1 e Q2, nós podemos ver aqui representado. A direção estão na mesma direção. Digamos que são duas cargas, aqui nesse caso aqui, duas cargas de mesmo sinal, estão se repelindo a uma distância D. Né? Q1, Q2 é uma distância D. O módulo da força vai ser a constante K, que multiplica Q1 vezes Q2 sobre D2. Então, essa equação é a equação da lei de Coulomb.
que mostra que a força varia com o inverso do quadrado da distância e varia diretamente proporcional ao produto das duas cargas. Então, o produto das cargas sobre a distância ao quadrado vezes uma constante vai dar a força em newtons no sistema internacional. O Q1 e o Q2 são medidos em coulombs e a distância em metros. Aí fica tudo no sistema internacional, a força vai ser em newtons. Okay? Então, essa relação, o estudo da eletrização gerou uma coisa matemática que foi exatamente a lei de Coulomb. Okay? Então, fica essa primeira orientação em que nós estamos estudando partes da eletricidade. Okay? Então, vamos dar uma paradinha aqui.